Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Essa aula hoje vai ser da disciplina Líder em Mim, que é uma disciplina maravilhosa que trabalha o nosso emocional, trabalha a saúde da nossa mente. E é por conta disso que nós vamos começar essa aula com uma reflexão. Ufa, que semana, hein? Para mim foi uma semana intensa, foi uma semana de aprendizagem também, porque eu tive que mudar vários hábitos para que essas aulas acontecessem. E eu tenho certeza que para vocês foi uma semana difícil também. Foi uma semana de adaptação, uma semana em que tudo mudou. Porém, não podemos olhar as mudanças como algo ruim. Nessa mudança também tem seus lados positivos. E é por isso que eu quero que nesse momento nós façamos uma reflexão, um momento de agradecimento mesmo. Independente da sua religião, eu queria que você fechasse os olhos e agradecesse. Agradecesse por estar vivo, por estar saudável, por estar com a sua família por perto, mesmo em um momento tão conturbado como esse que estamos vivendo. Então, vamos fechar os olhos? Vamos agradecer, cada um mesmo lá dentro do seu coração. Converse com você mesmo ou com Deus, independente da sua religião. Tenha esse momento de agradecimento. Pronto? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre ser mais positivo diante das situações em que vivemos. Nós temos aqui no quadro 2 pontos: linguagem proativa e linguagem reativa. É sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Precisamos lembrar que esse conteúdo de linguagem proativa se refere ao hábito 1, tem o objetivo em mente. Então, quando nós utilizamos uma linguagem, essa linguagem fala muito sobre a pessoa que nós somos. Se em determinada situação conflituosa eu utilizo uma linguagem proativa, eu mostro para o outro que eu sou uma pessoa proativa, que eu tenho proatividade para lidar com os meus conflitos. Porém, se eu uso uma linguagem reativa, eu mostro para o outro que eu sou uma pessoa negativa, que eu não consigo lidar bem com os conflitos da vida. É por esse motivo que essa aula se torna importante, porque nós vamos entender melhor que tipo de linguagem utilizar, principalmente nesses dias de hoje, em que estamos vivendo tempos difíceis. A linguagem, ela atua como uma janela na nossa vida. Uma janela é um objeto pelo qual nós podemos olhar e ver um pouco do que tem lá do outro lado, não é mesmo? Vocês já olharam a janela? Tenho certeza que sim. Quando observamos essa janela, nós podemos ver o que tem lá dentro, se é um cômodo de alguma casa, se é a sala de estar, se é um quarto. A gente pode observar bem o que tem lá dentro ao olhar pela janela. A linguagem para nós é como se fosse realmente uma janela. Por meio da nossa linguagem, as pessoas vão analisar um pouco do que tem aqui dentro de nós. Por esse motivo que devemos escolher bem as palavras que vamos utilizar e que tipo de linguagem queremos para a nossa vida, se é a linguagem proativa ou a linguagem reativa. Cada indivíduo possui seus próprios pensamentos, ações diante de determinadas situações, ideias, conflitos emocionais. Ninguém é igual. Cada um tem a sua própria maneira de falar, de agir e de se comunicar. Mas a linguagem que utilizamos fala muito sobre que tipo de líder nós somos. Por esse motivo, devemos ser um líder que não utiliza a linguagem reativa. Vamos aplicar isso com exemplos mais práticos. Nesta semana, tivemos uma rotina diferente, como eu falei no começo. E todos notaram a diferença? Não é igual estar na sala de aula todos os dias, com a presença da tia Daniele, da tia Leia. Então, é uma realidade totalmente diferente. Mas nós podemos escolher como vamos lidar com essa situação. Não podemos mudar a situação,
mas podemos escolher como reagir a ela. Eu também tive minhas dificuldades em todo esse processo e eu escolhi lidar com tudo isso usando uma linguagem proativa. Ao invés de dizer que eu não era capaz, que não iria dar certo, que daria tudo errado, eu optei dizer, eu vou me esforçar para que tudo dê certo. Eu escolho fazer diferente. Eu escolho fazer a diferença. Eu escolho me dedicar, me esforçar. Todas essas palavras que dão unicamente a mim a responsabilidade dos meus atos são linguagens proativas. Eu não posso culpar a situação e nem os outros se algo não der certo. Eu devo me responsabilizar pelas minhas atitudes, porque, como eu disse, eu posso não conseguir mudar a situação, mas eu posso conseguir mudar a minha maneira de reagir a ela. Por isso, devemos sempre usar linguagem proativa para que tudo dê certo, para que confiemos em nós mesmos. Eu tenho certeza que isso aconteceu com vocês também. Os alunos que optaram utilizar uma linguagem proativa nesse momento se saíram bem e estão conseguindo levar bem essa situação. Agora, vamos fazer um momento de interação para que vocês coloquem em prática alguns termos da linguagem proativa e que vocês coloquem em prática também, mas no sentido de não utilizar mais, algumas frases, alguns termos da linguagem reativa. Tudo bem? Então vai ser assim. É um momento de dinâmica. Eu conto com vocês, tá bom? Eu tenho aqui 2 inícios de frases para cada tipo de linguagem. Então, na linguagem proativa, eu tenho eu vou fazer ou eu escolho fazer. E na linguagem reativa, eu tenho que fazer algo, né? Fazer alguma coisa, você vai completar. E eu não posso fazer algo, enfim. Então, vocês vão completar esses termos e eu quero que vocês peguem uma folha, pode ser uma folha do caderno, uma folha 4, peguem uma folha que estiver ao alcance de vocês e um lápis. E aí, você vai pausar, né? Após eu explicar o que é para fazer, você vai pausar e vai escrever. De um lado da folha, você vai escrever linguagem proativa. E do outro lado da folha, você vai escrever linguagem reativa. Você também pode dividir a folha ao meio e aí deixa metade para um, metade para outro, ok? E aí, na parte de linguagem proativa, você vai escrever frases que começam com essas 2 opções aqui, tudo bem? Eu quero que vocês escrevam 6 frases de linguagem proativa e mais 6 frases de linguagem reativa. Tentem utilizar inícios diferentes, vá mesclando, tudo bem? Então esse é o momento agora que eu vou ficar aguardando, vocês vão pausar o vídeo e aí eu faço um recorte para a gente retornar, tudo bem? Vou aguardar aqui, viu? Eu vou esperar as frases de vocês. E aí, vocês fizeram? Conseguiram? Então, eu tenho certeza que em algum momento você se perguntou: mas será se eu dizer eu tenho que fazer algo ou devo fazer algo, será ser tão ruim assim? Mas sabia que para o seu cérebro, quando você coloca algo como um dever apenas, como uma obrigação, aquilo não se torna tão prazeroso assim. Então é por isso que, utilizando a linguagem proativa, o seu cérebro vai entender que é uma escolha sua, que é aquilo que você quer fazer, independente de qualquer coisa. Estão entendendo? Acompanhando? Todas as vezes que você pensar em utilizar uma linguagem reativa, pense 2 vezes e pense aí se não dá de substituir uma linguagem reativa por outra proativa, porque aí eu tenho certeza de que tudo ficará mais fácil. Vamos analisar esses exemplos? Então, eu tenho aqui 4 frases. As frases azuis representam a linguagem proativa e as frases em vermelho, a linguagem reativa. Então, olha só. Eu vou estudar. E temos também eu escolho estudar. E já a linguagem reativa mostra o contrário disso. Eu tenho que estudar ou eu não consigo estudar. Quando você fala que tem que fazer algo, o seu cérebro entende isso. Lembra que eu falei, né? Entende isso como algo
ruim, como algo que é um dever, uma obrigação, como algo que não é prazeroso. Por isso, você vai fazer aquilo sempre com pensamentos negativos. Já quando você diz para si próprio que vai estudar, você já mostra que é um líder de atitude. Você não vai fazer algo porque é obrigado, mas porque você escolhe, ok? Quando você fala que não consegue, também é algo grave. É uma linguagem reativa que demonstra que você não tem iniciativa para ir lá tentar fazer aquilo, ok? Então, por isso, evite utilizar a frase eu não consigo. A próxima frase é a seguinte: você me deixa louco. Eu tenho certeza de que, assim como eu, vocês também lembraram do Chaves, não é mesmo? Então, claramente essa frase foi dita em um momento em que alguém perdeu o controle. E eu quero que vocês analisem agora e digam se essa frase pertence a uma linguagem proativa ou a uma linguagem reativa. Vou dar um tempinho para que vocês possam pensar na resposta e aí vocês vão pausar o vídeo, vão tentar responder e depois que responder, retomem o vídeo para poder conferir a resposta, ok? E aí, vocês responderam? Então, acertou quem disse que essa frase pertence a uma linguagem reativa. Então, vamos marcar aqui um X na linguagem reativa. Eu tenho uma linguagem reativa quando eu falo isso, porque quando eu digo que alguém me deixa louco, eu estou atribuindo a outra pessoa a responsabilidade dos meus próprios sentimentos. Os sentimentos são meus, de mais ninguém, e apenas eu posso controlá-los. Por isso, eu jamais posso dizer, aquela pessoa me deixa ansiosa, ou me deixa louca, ou estou nervosa por causa daquela pessoa. Então, isso não acontece, porque somente nós podemos controlar os nossos sentimentos. Não vamos atribuir aos outros as nossas próprias responsabilidades. Temos aqui agora um diagrama de lotus. Tenho certeza de que vocês lembram dessa ferramenta. É uma ferramenta de liderança utilizada no Líder em Mim. Então, nesse diagrama, nós temos aqui no centro linguagem proativa. Agora, prestem atenção. Vocês vão pegar aquela folhinha do início da aula. Lembram que vocês fizeram a primeira atividade? Vão pegar aquela folha, um espaço em branco que ainda estiver, que eu tenho certeza que sobrou um espacinho. E aí vocês vão pegar a régua e vão desenhar esse diagrama de lótus nessa folha que vocês utilizaram. Vocês vão fazer da seguinte maneira. O diagrama de lótus, ele é como se fosse um jogo da velha. Então, nós temos 3 bloquinhos na horizontal e 3 bloquinhos na vertical. E no meio, o nome linguagem proativa. Então, pause o vídeo, faça isso que eu pedi, use a régua para fazer o diagrama, coloque o nome no centro e depois retome o vídeo para a gente continuar, tá bom? Já construíram o diagrama de vocês? Agora, a missão de vocês é a seguinte. Vocês estão vendo que ao redor da palavra linguagem proativa sobraram vários espaços em branco e vocês vão preenchê-los. Vocês vão colocar nesses espaços frases que representam linguagem proativa. Vocês precisam adaptar essa linguagem para a realidade de vocês. Vão dizer algumas frases de coisas que podem fazer em casa mesmo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu e aí você pausa esse vídeo, faça o seu, tá bom? Que depois eu volto aqui com o meu pronto pra gente conversar um pouquinho. Prontinho, terminei o meu. E vocês? Fizeram de vocês?
Espero que sim. Eu vou analisar as frases que eu escolhi, só que eu quero que vocês mandem depois na Agenda Edu esse rascunho mesmo, fotografe e mande para mim, que eu quero dar uma olhada nas frases que você escolheu, tá bom? Então vamos lá. Primeira frase: vou me esforçar, sou capaz, vou melhorar. Vejam que são frases positivas, de coisas que eu sou capaz de fazer. Escolho ser organizada, é uma escolha minha, uma responsabilidade minha. Vou me dedicar, então sempre que eu fizer algo, eu posso optar por me dedicar. Eu vou tentar até conseguir, é uma frase proativa porque demonstra persistência. Vou superar os desafios. E, por fim, eu escolho ser proativa. Olha só, gente, todas essas frases demonstram proatividade e é isso que eu quero ver no diagrama de lotos de vocês também, tá bom? Antes de finalizarmos nossa aula, eu quero falar uma coisa importante para vocês. No nosso dia a dia, na nossa vivência, nós temos várias oportunidades de escolher qual tipo de linguagem utilizar. E aí vamos decidir se usaremos uma linguagem proativa ou uma linguagem reativa. Mas vale lembrar que quando você utiliza uma linguagem proativa, você está se tornando responsável e se apropriando das suas próprias atitudes, da sua própria vida, das suas decisões. Para finalizarmos essa aula, eu gostaria de falar para você que todos os dias nós temos a opção de escolher a linguagem proativa ou a linguagem reativa. Vale lembrar que quando você utiliza a linguagem proativa, você pode se apropriar das suas próprias escolhas, decisões, pode se apropriar da sua própria vida. Lembre-se, bons líderes usam a linguagem proativa e é por esse motivo que você também deve utilizar. Portanto, pense bem. Antes de tomar qualquer decisão, pense proativo. Prontinho, finalizamos. Porém, os estudos não acabam por aqui. Agora é o seu momento de pegar o livro do Líder em Mim e responder as atividades, páginas 18 e 19. Lá tem uma questão para você identificar quais são as linguagens proativas e quais são reativas. E na segunda questão, você precisa transformar algumas frases reativas em frases proativas. Então, nós ficamos por aqui. Eu estou com muita saudade de vocês. Estou gostando muito da interação. As atividades estão ok e quem ainda não mandou nenhuma, comece logo a agilizar, tá bom? Eu estou aguardando as atividades de vocês. Beijinhos e até a próxima!